Fala galera, beleza? Então, dando continuidade aqui a mais uma parte do processo, no último vídeo mencionei que eu estava preparando as peças para fazer o que seria o carrinho que se movimenta no eixo Y. Esse carrinho ele faz o quê? Ele faz a movimentação do pórtico no qual vai ficar o eixo X, beleza? Então, os carrinhos, pode-se chamar o carrinho do eixo Y, beleza? Então, eu mencionei que eu estava recortando. As peças para montagem deles, que serão dois, já estão recortadas. Mas ainda precisa fazer outro processo ou precisa ser feito alguma coisa, que é a questão das furação. Então, a CNC eu estou utilizando para recortar e para simplesmente fazer demarcação de furo. Não compensa ficar furando em CNC. É muito mais prático você fazer a marcaçãozinha só, utilizando a CNC. Ela marca ali 1 milímetro só de profundidade. Depois você vai na furadeira de bancada e faz a furação de acordo com o que você precisa. Então, a grande maioria dos furos deste carrinho aqui vai ser de 3 milímetros, que são furos que vão receber os parafusos para, digamos, fazer a montagem da estrutura do carrinho. Fora aqui, que tem um aqui, e nos carrinhos aqui, que tem em cada um 2 furos de 8 milímetros, que é o furo que vai passar o parafuso para a colocação dos rolamentos. Então, como eu disse, na CNC eu só faço a demarcação de furo. Mas enfim, nesse vídeo aqui então, já vou mostrar aqui para que se tenha uma noção de como vai ficar o carrinho. Então aqui eu tenho a trava de reforço menor, a trava de reforço maior, digamos a trava ou base do pórtico, que vai ser, digamos, também a peça de união das laterais do carrinho. E aqui as laterais do carrinho em si, beleza? Então aqui eu vou montar um só para que se tenha uma ideia. Então o que difere uma peça da outra, uma lateral da outra, é simplesmente o detalhe. De mais a mais, teria aqui essa peça interna que vai receber furação também, já que depois que os carrinhos estiverem posicionados no seu devido local, a união entre eles, pela parte de baixo, vai ser feito por aqui. Então, vai sair uma travessa daqui e vai interligar um carrinho no outro. E nessa travessa que sair, é onde você fixa o que seria o seu fuso. No meu caso aqui, a barra roscada. E eu vou estar trabalhando com uma barra roscada centralizada no primeiro momento. Só que sempre tem aquela possibilidade de, quando se trabalha com barra roscada, com fuso centralizado, de dar movimentação no pórtico. Então ele pode torcer um pouquinho. Isso daí só na prática mesmo para ver. Se tiver e se for algo significativo, aí eu preciso fazer alteração. E daí, no caso, eu vou utilizar 2 fusos ou duas barras roscadas. E daí eu posso parafusar bem num canto e bem no outro. Aí não tem problema. Então eles se movimentam simultaneamente. Mas neste caso você vai precisar ou de um sistema bem elaborado para você fazer a interligação do que seriam as 2 barras, o que eu acho bem difícil de conseguir se fazer, pelo menos de forma caseira. Ou você vai precisar, e o que seria mais correto, de um motor de passo extra. Então, se tiver centralizado, você vai trabalhar na sua máquina com 3 eixos, um no Y, um no X e um no Z. Se houver a necessidade, aí você precisa colocar 2 no eixo Y, se tiver essa movimentação e se for significativo. Então, você vai precisar de um motor adicional, até que se fala que é um motor escravo. Então, ele vai copiar exatamente o movimento do eixo Y. Então, um vai estar de um lado, um vai estar do outro, eles vão se mover de forma sincronizada, aí não tem problema nenhum, beleza? Então aqui, para se ter uma ideia da questão da montagem. Então, digamos aqui, a lateralzinha do
do carrinho, as duas laterais. Essa é a peça de união aqui dessas duas e centralizadamente aqui, ó, pode ver que tem a furação, que aqui vai receber o que seria a peça do pórtico, aonde vão ser fixado o tubo e que também vai fazer a união dos dois carrinhos, mas essa pela parte superior. Mas aqui pode-se dizer que seria, digamos, a trava lateral ou a lateral do pórtico X. Beleza? Então aqui essa peça ainda eu vou projetar com base nessas daqui. Então eu vou projetar ela ainda. Beleza? Então por isso tem essa furação central. Essas laterais são para fazer a fixação aqui do carrinho. Beleza? Então seria assim. E para que não se tenha, ou pelo menos que se reforce e que se minimize ao máximo a possibilidade de se ter isso, que seria essa possibilidade de, após fazer a fixação aqui, ter essa movimentação lateral, mas novamente reforçando que aqui vai receber os tubos, eu vou colocar outra trava ainda. Então eu fiz uma trava de reforço, na verdade duas, então tem a maior e tem a menor. Digamos que uma vai ficar na parte de trás e uma na parte da frente. Já que essa lateral aqui que eu vou fazer, ela vai ter digamos assim, um design ou um visualzinho de maneira que um lado seja maior e outro lado seja menor. Beleza? Então isso daqui vai ser fixado aqui no carrinho, travado aqui, colocado parafuso aqui pela parte de baixo e tem a central aqui. Então essa trava lateral aqui ou essa lateral vai ser fixada tanto aqui embaixo quanto aqui na frente. Então com isso já se diminui bastante a questão da movimentação. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Então depois que tiver fixado, supondo que aqui fosse a base do carrinho e tal, ela vai ser fixa aqui por baixo e fixa aqui por trás. Então isso daqui ficaria um carrinho bem travado por si só. Aí entra aquela questão do travamento embaixo e o travamento em cima. Acho que nesse ponto já deu para se ter uma noção de como ele vai ficar. Aproveitando que eu fui numa cidade vizinha, eu já comprei os parafusos que eu precisava. E também já fica a dica, cara. Essas coisas você tem que pesquisar, sei lá. Nessa questão aqui dos parafusos, uma pessoa que não tenha, digamos assim, uma noção de preço pode achar até que seria justo. Eu não sei se o cara me passou o preço errado, mas eu nem questionei, porque às vezes você vai questionar, a pessoa acha ruim ainda. Mas eu entrei numa loja que seria uma loja especializada em parafuso, já que seria tal parafuso, que seria uma loja especializada nisso. Daí eu entrei lá e falei pro cara, eu preciso de um parafuso mais ou menos assim e tal, só que eu preciso dele com 3 porcas, 4 arruelas e 2 arruelas de pressão. Ele fez a conta lá, então seria mais ou menos aqui, ó, 3 parafusos, 4 arruelas e mais as 2 arruelinhas de pressão. R$ 4,50 cada conjunto desse. Eu falei, beleza, então eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu volto aí, tá? Daí eu só atravessei a rua, porque do outro lado da rua tem uma casa de materiais que tem também aqui na minha cidade, que, enfim, provavelmente tem preços semelhantes. Daí pedi pro cara ver quanto ficava a mesma coisa, só não tem as 2 arruelinhas de pressão. R$1,25. Falar possível. Então, sei lá, se o cara passou preço errado ou fez alguma coisa errada, mas R$4,50 num conjuntinho de parafuso desse, fala sério, né? Mas que a gente tá falando de parafuso comum mesmo, parafuso simples, não tem nada demais. Mas sempre pesquisem. Uma dessas, uma pessoa que não tem noção de preço, e lá onde eu comprei, acabei pagando até mais barato aqui, porque o local que eu compro aqui na cidade, provavelmente eu pagaria R$1,70 nisso daqui. Mas mesmo que fosse R$1,70 para R$4,50 é muita coisa, né? Ainda mais falando de 20 parafusos, o que eu gastei R$25, eu gastaria 90. Então é isso aí, galera. Então eu vou dar andamento aqui no processo.
vou fazer essa furação, provavelmente parcial eu já consigo montar o carrinho, só que simultaneamente hoje, como eu não vou mais mexer com nada aqui digamos, na oficina aqui, eu vou desenhar a peça que precisa recortar amanhã. Então, enquanto eu vou dando andamento nisso, eu ponho a máquina para recortar a lateral e assim que possível eu posto mais um videozinho aí, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!